Olá, olá, boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos receber um convidado super especial aqui no Mater Online, o Dr. Felipe Figueiredo. Ele é o psiquiatra mais bem avaliado do mundo. E eu estou muito feliz que o Dr. Felipe aceitou o meu convite para estar falando um pouquinho aqui com a gente do Mater Online hoje sobre um assunto tão importante, que é a respeito dos transtornos, né, mental aí de mulheres no período perinatal, na gestação e no pós-parto. Certo? Já enviei o convite para você, doutor Felipe. Ela já aceitou, que Opa, ótimo. boa noite, Rafaela, tudo bem? Prazer estar me encontrando aqui. O prazer é meu. Fico muito feliz de estar te encontrando aqui. A gente já fez alguns treinamentos juntos, pessoa maravilhosa, extremamente competente, vem de um meio onde só tem gente boa, conheça a qualidade do trabalho, conheça a qualidade do serviço que a Mater Online faz, extremamente relevante para a sociedade que a gente vive. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela oportunidade, fico honrado de estar aqui com você. O prazer é meu. Eu fico muito feliz, muito satisfeita que você tenha aceitado o convite, né? No nosso último encontro, eu fiz o convite e você prontamente aceitou. Então, assim, gratidão. Vai ser uma contribuição maravilhosa aqui para as nossas ouvintes do meu canal, do seu canal, que é um tema Com tão certeza. importante, tão pouco discutido, né? E vindo de um psiquiatra totalmente responsável, competente, humanizado, né? Isso vale muito, né? Obrigado. Porque, querendo ou não, a gente encontra uma série de dificuldades aí Com para conseguir uma certeza. conversa como essa. Então, assim, está sendo de ouro. Então, assim, gratidão mesmo por estar aqui hoje, Parabéns. disponibilizando um pouco do seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço e vamos ajudar então as pessoas, né? Que é para isso que a gente está aqui. Bora, é isso mesmo, é a nossa missão. Vamos lá. Vamos lá. E por É, onde. Fala aí. Eu ia perguntar por onde você quer começar. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente ouve pouco, né, a respeito dos transtornos mentais nesse período de gestação e pós-parto, principalmente porque na sociedade paira aí um pensamento de que toda mulher que está grávida ou no pós-parto, ela está plena e feliz, né? Então fica aquele mito, né, de que a mulher grávida, ela está plena, ela está feliz, então por isso ela não adoece, por isso ela não precisa de cuidados. Na sua experiência, o que você tem observado de mulheres nesse período? Olha, são muitas coisas mesmo, não são poucas, não, e talvez eu até deixe escapar algumas, né? A gente tem que levar em consideração uma coisa aí que é muito interessante, é que, por exemplo, já que a gente está falando de gravidez, né? É interessante falar um pouquinho até do antes da gravidez, porque tem muita gravidez que não é planejada. A pessoa descobre, ela já está lá na sétima, na oitava semana, né? E isso aí é tão comum que quando eu estou aqui no consultório atendendo qualquer mulher em idade fértil, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ela é se ela está usando algum método contraceptivo. E também o seguinte, e se ela estiver usando, eu pergunto se ela está usando esse método contraceptivo realmente como é para ser usado. Porque às vezes a pessoa usa de uma maneira, como é que eu digo assim, meio relapsa, né? E aí é quando acontece de vir a gravidez indesejada. E como eu uso psicotrópico e a gente busca, né? Sempre, eu vou falar isso mais para frente, o que é melhor tanto para a mãe quanto para o bebê, a gente busca planejar isso direitinho para tentar evitar ali no primeiro trimestre, né? Então, assim, uma coisa que é interessante observar é que tem muita gravidez que simplesmente não é planejada, apesar da pessoa até usar o contraceptivo, porque ela usa aqui, esquece acular, tal, e aí acontece a gravidez. Então, isso é uma das coisas importantes. Tem muita gravidez que não é planejada, né? E das que são planejadas, é interessante observar um conflito muito comum que eu vejo aqui no consultório, na, tanto na gravidez em si, quanto no ano que se segue, no ano subsequente ao parto, né? É um conflito da esfera, principalmente da esfera profissional, né? Você vê que
muitas vezes a mulher, ao sair não, mas tipo assim, ou diminuir bastante, ou sair totalmente, ou diminuir muito a sua atividade profissional, isso você percebe, eu percebo que isso, eu percebo não, elas me contam que isso as afeta profundamente no campo das emoções, né? E em alguns casos, o episódio depressivo ou o sofrimento, realmente ele nem é decorrente de nada fisiológico somente. Você vê que é preponderante muitas vezes esse conflito com vida profissional. E é claro que se somam outras coisas. Nós temos aí também hoje um nível de cobrança pessoal muito grande com a relação à coisa estética, né? Então, assim, a mulher a mulher adulto jovem que tem que trabalhar uma quantidade significativa de horas por dia, ela vê, por exemplo, essas atrizes globais que têm um filho num dia, no mês seguinte já está com um corpo de 17 anos de idade, né? E aí ela usa essa régua para se comparar. E aí isso daí você vê que não são nem propriamente coisas decorrentes das oscilações fisiológicas, assim, hormonais, em tecido cerebral, que a gente pode dizer, né? Ou na esfera do funcionamento do cérebro, o termo que quiser. Mas são coisas assim da percepção e da emoção com relação a fatores que dizem respeito à sensação de valor, né? De alto valor. Por exemplo, você vê as pessoas, muito esse relato, né? Estou saindo do mercado de trabalho, estou me sentindo inútil, hoje eu estou dependendo mais do meu marido do que antes, e antes não era assim, isso está abalando minha autoestima, ou então eu não estou com o mesmo corpo de antes, né? Então essas coisas aí são conflitos. Então você vê que aí eu estou falando só ainda nem falei de coisa fisiológica, mas são coisas que tem que ser levada em consideração. É muito complexo essa questão da gravidez e do pós-parto, porque mexe com a mulher como um todo, né? Agora, eu só estou dando essa pincelada antes para não ficar parecendo que é só uma coisa orgânica. Porque não é. A gente Show. tem que levar em consideração esses fatores emocionais, né? Agora, falando assim do que eu vejo muito aqui, né? Os sintomas de ansiedade são bem frequentes e bem comuns, né? Inclusive crises de ansiedade, com taquicardia, falta de ar. E é curioso observar que durante a gestação existe, às vezes, até uma melhora espontânea. É curioso observar, porque às vezes a piora ocorre, e é óbvio que não é em todo mundo, né? É uma pessoa ou outra. E depois do parto, você vai ver também, tanto desde sintomas de ansiedade com maior frequência, os episódios depressivos também, eles acontecem com uma frequência significativa. Agora, sim, para o seu... É interessante observar, porque às vezes tem alguma gestante que está vendo isso aqui, né? E ela já está ficando apavorada. Então, eu costumo fazer uma comparação aqui no consultório, que é uma comparação grosseira, mas ela é muito útil. Porque o que acontece é o seguinte: se a gente ficar dando ouvido apenas ao conteúdo da esfera médica, da realidade do ponto de vista médico, a gente fica louco. Porque na cabeça, se você for olhar do ponto de vista médico, por exemplo, o álcool, se o álcool fizesse na prática o mesmo mal que ele faz nos estudos científicos, estava todo mundo morto, entendeu? Então, qual é a comparação grosseira que eu gosto de fazer? Eu sempre que eu estou conversando com alguma gestante ou alguma pessoa, alguma mulher que está no pós-parto, eu sempre pego o exemplo das cracudas. Sempre faço o exemplo das cracudas. Eu falo, olha, os estudos científicos dizem que se você der um espirro na gravidez, dá problema, né? Olha para as cracudas, né? As cracudas usam crack, né? Dormem na rua, fazem tudo errado que você puder imaginar, colocam a sua vida em risco em todos os sentidos e vários filhos delas nascem com a formação perfeita, né? E ainda sobrevivem àquele ambiente inóspito. Então, por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente precisa medicar, isso gera um outro conflito psicológico. Muitas vezes a mulher se sente culpada
Uhum. porque vai usar a medicação. E aí eu fico assim com essa pessoa numa situação bem delicada, porque se você não medica, ela já está se sentindo mal e angustiada. Se você medica, ela se sente também mal e angustiada. Isso você vai melhorar para onde? É por isso que eu digo das questões emocionais, desses fatores aí psicológicos, são muito importantes, tem que ter muito cuidado nessas horas. E esse exemplo das cracudas que eu gosto de usar, ele é ótimo. E eu vou te falar uma coisa, ele é verdade. Eu atendi uma vez uma mulher aqui, eu nunca me esqueço dessa mulher. Ela chegou aqui no consultório já, ela já estava perto de ter a criança e ela tinha usado uma determinada medicação. Eu não vou ficar citando o nome de remédio aqui, tá? Para não ter problema para o meu lado. Mas ela ficou usando uma determinada medicação que, dentro das contraindicadas para a gestação, é uma das que está mais contraindicadas. E ela usou assim, ó, mas muito, muito mesmo. Ela não estava nem aí. Ela ia usando, tal, não sei o quê. E aí, quando eu a vi pela primeira vez, ela já estava perto do parto. Quando eu perguntei para ela o tanto de medicação que ela tinha usado, e ela me contou, eu fiquei assim, até preocupado, né? Eu falei, cara, eu não vou nem comentar nada a uma altura dessa do campeonato, né? Parto é mês que vem, Uhum. né? Eu só fiz umas observações, né? Que ela tinha que conversar aquilo ali tudo com o obstetra, tal, não sei o quê, porque eu já estava muito perto do parto mesmo. E resultado, ela sumiu. E aí ela voltou aqui depois de 1 ano e meio, dois, bem, bastante tempo depois, eu não lembro de cabeça agora, porque ela está me vindo à mente, tem muito tempo que eu a vi. E aí eu perguntei da criança. E a criança nasceu perfeita, perfeita, não teve nenhum problema. O que acontece é que muitas vezes a pessoa pode ter feito a dieta que for, ter tomado o suplemento que for, e acontece alguma coisa com a criança, mesmo tendo feito tudo direitinho. E muitas vezes a mulher é uma cracuda e tem um filho perfeito. Então é interessante observar essas coisas. É claro que eu não vou estimular que a mulher saia tomando qualquer remédio, vá beber, vá Aham. fazer o que ela falou. Não estou fazendo isso. Mas o que eu estou querendo diminuir é o nível de terror psicológico que Legal. se associa ao uso da medicação, né? Fica um terror psicológico. Então, isso é uma Sim. coisa que eu trabalho muito aqui, porque a mulher sofre porque ela fica encurralada, né? Eu quero fazer o meu melhor, mas se eu não tomo um remédio, eu faço mal. Se eu tomo, eu faço mal também. Aí ela fica numa situação delicada, né? Então, isso aí é uma coisa que é importante de se ver, de se falar. Mas você vê, né? Tem coisas que vêm para o bem. Você ficou com vontade de espirrar, eu me lembrei do coronavírus, né? Deixa eu arrumar isso aqui, que a pessoa... Eu estou botando assim porque eu estou sem um fio, sem um cabo, e aí a pessoa às vezes fica sem ver direito. Eu vou botar assim que é para ver melhor. É... Imagine aí... Imagine não, você deve estar vivenciando isso. As mulheres estão grávidas, está tendo essa pandemia. Cara, Uhum. o que deve ter de mulher subindo pela parede aí, porque ela tá ficando com medo, né, nem dela morrer. Ela tá com medo, ai meu Deus, vai que eu me contamino, vai que isso faz alguma coisa. Aí o que é que acontece? Aparece o sintoma de ansiedade, o quadro de ansiedade. E E se esse estresse perdura muito tempo, ela começa a ficar depressiva mais para frente, entendeu? Então, a gravidez é uma situação assim que me leva a muitas reflexões. Eu costumo dizer, né? Há mais tempos atrás, quando não existiam esses centros de metrópoles tão grandes, né? Lá do século XVII para trás, você vai ver que as cidades eram bem menores, as famílias eram uhum. mais próximas, as comunidades eram mais unidas. Então, quando nascia um filho, tinha aquelas outras mulheres também que chegavam perto, outros familiares, o sistema era outro. Quando você vai ver o desenvolvimento das metrópoles, dos grandes centros, as famílias um pouco se afastam mais e as pessoas, apesar de morarem apinhadas, elas perdem mais contatos. Então a gravidez ela vai Verdade. ficando um pouquinho mais solitária, né? Ela Isso. vai se tornando um evento mais solitário na vida da pessoa. Então, esses fatores todos eles vão vindo. Tirando os outros, né? Porque a verdade é que a maioria de nós, pela nossa época, pelo nosso tempo, pela nossa formação, a gente acaba que a gente vai não programa a nossa vida com muita responsabilidade. Eu não estou me referindo só à gravidez, estou me referindo a várias coisas. Quando chega a gravidez, muitas vezes a pessoa, a gravidez chega também no momento em que coloca em xeque algumas escolhas que a pessoa fez no caminho. Aí envolve tudo, até profissão,
Já conheci várias mulheres que trocaram de carreira profissional durante esse período aí, porque leva a várias reflexões, né? Então é muito interessante, é um tema complexo que parece ser puramente orgânico, mas tem muita questão emocional associada, questão da autoestima, da percepção de si, né? Querendo ou não, a criança começa a crescer, a mulher fica mais redonda, a barriga fica redonda, né? Então ela começa a se achar. Tem mulheres que se acham lindas na gravidez, quando vê aquele formato redondo, e tem mulheres que preferem não olhar no espelho, porque não gostam daquele formato redondo. Então, assim, são temas, é muito individualizado a forma com que a pessoa vive essa experiência. E essa avalanche de vivências, essa avalanche de emoções, essa variedade enorme de estímulos que podem ser estressores ou não, por mais até que o meio esteja sendo receptivo, porque às vezes o marido está ali prestando todo auxílio, só que a mulher está se vendo de uma maneira que aquilo fica fechado, não chega a ter ela. Tudo isso aí concorre em conjunto, tudo isso converge para levar a uma situação que, olha só, tá? Fazendo uma observação para o pessoal não ficar apavorada aí. Eu estou falando da pessoa que está abrindo um quadro clínico. Eu não estou falando de todo mundo. Tá? Não estou falando de todo mundo. Estou fazendo um recorte da quantidade de grávidas do mundo, que é um recorte que não é gigantesco, não. Porque senão a pessoa pode achar que eu estou falando de todas as grávidas. Então perceba como eu tomo cuidado em fazer essas observações. Por quê? Para não impressionar negativamente, né? Porque senão ela pode estar... Isso pode se somar negativamente nela, na mente subconsciente dela, e ir se empilhando com outras sugestões, porque ela está vendo tanta... outra coisa, ó. Esse excesso de informação que tem hoje em dia faz mal, tá? Faz mal. Porque é muita informação e a gente tende a ficar mais impressionado com as ruins. Verdade. Eu costumo dar o exemplo do livro com marca-texto. Você pega a página de um livro, sei lá, tem não sei quanto, bota aí, 200 palavras. Ou melhor, tem 30 linhas. Tem 30 linhas numa página. Se você pegar um marca-texto desse aqui e passar em uma linha, os seus olhos vão prestar muito mais atenção naquela linha que está com marca-texto. Fazendo uma analogia, você imagina que a página inteira, todas as linhas, são essa gama de informações todas que eu estou falando. E as ruins são as que você passou mais... A nossa atenção faz isso, entendeu? Aí o que acontece? A mulher vai lá, lê aquilo tudo, mas a mente dela fica impressionada, fica impactada, é mais profundamente abalada e influenciada pelas que mais tocam ela. E como ela está com medo, né, geralmente, de qualquer coisa ruim, cara, é péssimo, porque aí a pessoa fica mais impressionada e começa... É o que está acontecendo com o coronavírus. Sim, né? Coronavírus, o que Ela... acontece? Você lê as notícias e aí você fica de olho nas piores, né? o número de mortos. E aí você olha, aí começa aquele ciclo. Eu atendi um cara hoje, e ele é de São Paulo. E lá o terror tá pior do que o do Rio, assim, psicologicamente falando, né? Tá tudo fechado mesmo, só tá funcionando, parece que ele falou que tá funcionando farmácia, supermercado, hospital, coisa bem básica lá. E aí, no caso dele, fugir um pouco da questão da gravidez, mas é só porque a dinâmica psicológica é parecida. O que acontece? Ele fez um procedimento dentário há 3 semanas. Até então ele não tinha medo de nada. Estava tranquilão. Ele fez um procedimento dentário há 3 semanas. Aí leu algumas informações de coronavírus, ficou sabendo que dentista é uma das profissões que mais passa esse negócio e tal. Chegou de noite lá, tossiu umas 2 vezes, aí nisso já começou, né? Por quê? Fui no dentista, tá tendo pandemia, eu tossi, aí ele começou. Agora eu acho que eu tô com dor de garganta, e aí começou um ciclo imenso. O que aconteceu? 2 semanas depois, o nível de ansiedade dele chegou tão alto. Agora, olha que curiosidade, chegou tão alto que aí ele teve que ir numa emergência
Porque a ansiedade dele começou a aparecer como falta de ar. Aí lá, Hum, fez uma medicação lá, e ele me disse que a emergência estava bem vazia, inclusive, mas mesmo assim ele ficou extremamente ansioso, apavorado, né, como qualquer pessoa na situação dele estaria. E aí depois ele foi para casa. Aí ele viu esse negócio de consulta online e fez a consulta online comigo hoje. E aí a gente estava conversando. Você vê um quadro perfeito de reação a estresse grave e transtorno de ajustamento. Você vê o fator estressor associado com notícias, com a atmosfera do seu entorno, excitando ali, né, o medo na mente subconsciente da pessoa. E aí é o que eu estou falando, é o exemplo do marca-texto com a página. Não adianta você chegar para um cara desse e dizer, você está impressionado. Agora já foi. Aí você tem que tratar, tem que medicar, né? E o caso dele ele está fazendo psicoterapia já, ele já chegou aqui fazendo psicoterapia, falei para ele continuar, mas é um caso que na fase aguda você tem que medicar. E a mulher acontece isso, ela está lá na gravidez. E às vezes ela se impressiona com coisa que é até bem intencionada, né? Faz suplemento com ácido fólico. Beleza, isso é bom de ouvir. Só que automaticamente ela vai se perguntar por quê, né? Aí alguém vai dizer por quê, aí ela começa. Né? Dependendo do jeito da pessoa, ela começa. Pô, mas pode dar isso. E será que tem alguma outra coisa que se eu tomar ou deixar de tomar vai dar também? Aí pronto, aí uhum. começa. Aí começa um ciclo. Tem algumas pessoas que... Agora também vale a pena lembrar também o tempo... Se a pessoa, olha, se a pessoa já era ansiosa antes, a chance de apresentar um quadro de ansiedade é maior, tá? Eu sempre Certo. recomendo para a pessoa, quando ela... É porque, assim, quando eu estou batendo papo, que nem a gente está fazendo aqui. Porque quando eu estou com a Aham. pessoa aqui, ela já chegou, porque chegou no ápice, né? Quando ela está me consultando. Mas quando a gente vai conversar assim, porque tem pessoas grávidas próprias, eu sempre recomendo. Se já é uma pessoa ansiosa, cara, começa a fazer psicoterapia o quanto antes, entendeu? Ótimo. Se puder botar 2 vezes por semana, faz 2 vezes por semana. Que é para ir Certo. eliminando e dirimindo esses fantasmas logo, conforme eles vão Uhum. aparecendo. Se a pessoa tiver condição de fazer 2 vezes por semana, eu falo, faz 2 semanas. Por quê? Assim impressionou com a coisa que viu, aí o terapeuta vai lá e já limpa aquele negócio. Assim Show. impressionou com outra, vai lá e limpa também. E aí você fica eu uso essa metáfora da limpeza porque é bem isso mesmo. A pessoa se impressiona, aí e outra, tem nada a ver com inteligência, tá? Pode ser inteligente como for. O se impressionar se dá na esfera emocional. Teve Uhum. acesso à informação, ela pode se impressionar. Então, assim, Certo. esse trabalho de psicoterapia, quando ele é intensivo, ele ajuda muito no começo. Agora, o problema é que ninguém faz, geralmente, entendeu? Dificilmente faz. Quando acontece de fazer, é por sorte, é porque a pessoa já fazia terapia antes e aí engravidou no meio do caminho, né? Certo. É o que acontece. Agora, Mas esse dificilmente, planejamento é importantíssimo, né? mas ninguém faz, né? Verdade Mas é essa. ninguém faz. Não A faz. verdade é essa. E não adianta falar. Não faz. Você fala, não faz. Entendeu? E não é por falta de dinheiro, não. Porque onde eu atendo aqui, o pessoal todo tem dinheiro. E eles gastam esse dinheiro de iFood, mas não vai fazer isso. Entendeu? É Uhum. certeza, não faz. E é muito eficiente a psicoterapia quando a pessoa já é ansiosa nesse período aí, porque evita esse acúmulo de estímulos ansiogênicos, né? E que não raro pode envolver também ali conflitos na esfera familiar, porque na gravidez tem pessoas que passam pela gravidez numa boa e tem mulheres que passam pela gravidez como se fosse uma TPM infinita, né? É um negócio que é meio complicado. Então, um suporte aí é bem interessante. E quando chega para mim, quando a pessoa chega aqui para mim, geralmente já chega num ponto onde praticamente 100% dos casos eu tenho que medicar. E aí a gente entra com outro trabalho, que é o trabalho de ver não somente o que é bom para a mulher, nem o que é bom para a criança. Você tem que meio que fazer uma avaliação ali, o que é melhor para os dois. E aí Certo. e é por isso que eu tenho tanto cuidado em falar de remédio, porque senão você entra na questão da culpa por estar se tratando, porque sempre vem aquele fantasma, né? O ideal é não Ótimo. estar tomando nada, né? Aí eu costumo dizer, eu falo, bem, mas o ideal mesmo
é comer frango caipira que não tomou hormônio, né? Comer Show. coisa orgânica. O ideal mesmo é a gente evitar muita porcaria que a gente come, né? E tá na comida. Eu dou muito o exemplo do frango. Você vê o tamanho do frango que a gente come, o peito do Uhum. frango é imenso. Aquilo não é natural. Aquilo ali é hormônio. Não. É hormônio. A ração do frango é cheia de hormônio. A ração do peixe é cheia de hormônio. Então a gente tem que pegar essas coisas para ir tirando essa coisa do ideal, que é para a mulher entender que ela já vivia fora do cenário ideal. Ela achava que Show. estava no ideal, mas ela sempre esteve fora. Sempre. Porque o frango dela é carne branca, mas é branca cheia de hormônio. Aquele Uhum. tomatão gigante que ela come é tomate, mas ele é grande daquele tamanho por causa de hormônio. Porque o tomate normal não é daquele tamanho. Um morango, aquele morango, tem morango que parece uma batata. Aquilo é hormônio. Mas é verdade, aquilo é hormônio. E você tem que conversar isso, porque senão a mulher fica naquela, olha, poxa, o ideal era não estar tomando remédio, eu estou sendo uma má mãe, estou falhando como mãe. Isso aí tem que ser tudo trabalhado. Mas aí quando chegou e tem que medicar, né? O que é que acontece? Bem, a gente tem aquela orientação básica de buscar evitar a medicação no primeiro trimestre, mas eu sempre friso o caso das cracudas, porque contradiz tudo isso, né? É óbvio que eu não estou falando para a pessoa sair tomando remédio, mas é para tranquilizar. É para Sim. tranquilizar essa mente, é para tranquilizar, que é importante e é um fato da realidade, não pode ser ignorado. E já essa mulher que eu disse que eu atendi, né? Foi uma mulher que ela, como eu te falei, usou muito remédio e o filho nasceu perfeitamente bem, né? Então, a gente sempre evita ali entrar no primeiro trimestre com as medicações. Quando não tem jeito, tem uma outra que dá para você fazer ali, diminuindo bastante o risco. Mas a verdade é que, em linguagem científica, que é uma linguagem chata e que muitas vezes se afasta da realidade, mas é a linguagem que hoje em dia as pessoas dão mais autoridade, né? Em linguagem científica, a verdade é que quando o assunto é gravidez e puerpério, existem poucos estudos conclusivos, assim, é uma raridade. Por quê? Porque os estudos, geralmente, eles, por uma questão de bom senso, eles tiram as grávidas e as mulheres que estão amamentando. Então, essa peculiaridade já torna difícil a realização desses estudos conclusivos. Então, você tem poucos. Mas aí, quando você precisa fazer, tem umas que são mais indicadas e você tem que ver esse custo-benefício, o que é melhor para a mãe ou o que é melhor o que é melhor para a mãe e para a criança, não o que é melhor só para a Show. mãe ou só isso aí é importantíssimo. Essa é a coisa mais importante de todas. E Uhum. aí, quando você vai mais para frente, aí já fica mais tranquilo para todo mundo, né? Fazer a medicação ali no meio do terceiro trimestre, do primeiro trimestre em diante, já é bem mais tranquilo mesmo. Tem algumas medicações que você evita, né? A gente faz um. É aquela coisa, né? Toda técnica ela tem alguma coisa de arte quando você aprende a usar ela. Então é muito customizado, é muito pessoa a pessoa. E na grávida, eu costumo até deixar menor o intervalo das consultas, que é para fazer ajustes bem finos na prescrição. A consulta, geralmente, eu fico perguntando mais coisas, chega às vezes até a ser Ah, legal. cansativo, que é para poder ir ajustando devagar. Mas a resposta, eu aqui no consultório, eu tenho experiências boas. As doses não ultrapassam as doses que eu uso nas pessoas que estão fora da gestação, tá? Fora, quando a mulher tem a criança e vai para a fase da amamentação também, tranquilo. É claro que você tem que escolher, né, a medicação de acordo com a quantidade que vai passar ou não vai, o que passa ou o que não passa. Sempre vendo essa coisa aí do custo-benefício, do que é melhor para os Uhum. dois, né? Mas a verdade é que aqui na minha experiência, graças a Deus, tudo sempre correu muito bem, né? Então é um cenário que eu vejo mais positivo, muito mil vezes mais positivo do que esse terror que falam, né? O que Ótimo. acontece é que a população, de um modo geral, ela usa como referência, né, uma amostra que é grande, mas é muito enviesada. Porque a população, se você pegar assim e olhar, quem é que tem acesso à medicina de ponta? É menos gente. Quem é que tem acesso às medicações de ponta? É menos gente.
quem é que vai ter acesso às experiências de ponta? Menos gente. Então, o que é que prevalece na opinião da população geral é a opinião do pessoal que teve acesso a uma medicina de terceira categoria, com medicação de terceira categoria, com terapia de terceira categoria, com tudo de terceira categoria, Uhum. e a toda aquela polêmica da imprensa, né? Aí, o que acontece nessas situações aí que é importante de frisar, porque vai contaminar a cultura popular e a atmosfera em que a grávida se insere. É que é o seguinte, quando você tem uma amostra de um monte de gente que fez tratamento péssimo, ou seja, a medicação foi... Primeiro, o exame já deve ter sido... Não é lá dos melhores, né? Sabe que acontece isso. Não, eu não estou dizendo que a culpa seja do profissional, mas às vezes pelo cenário, por várias coisas que influenciam. Às vezes também os fatores estressores, né? Uma gestante que está lá numa família que está passando um monte de necessidade, onde tem um bocado de gente envolvido com álcool, com droga, com tiro, violência, onde vende o almoço para comprar o jantar. Isso é uma estrutura, né? Que não tem nada a ver com o médico no caso. Tem o sistema de saúde também uma porcaria, né? Não colabora muito. Então, essa pessoa vai fazer um tratamento. Ela vai tomar. Então, ela já tem. Tá tudo na pior atmosfera possível, e aí ela bota a culpa no remédio que ela tomou. Só que esse remédio foi introduzido em qual ser humano, em qual circunstância, qual remédio que Perfeito. era, porque às vezes ela fala o nome do composto químico, mas a marca era uma porcaria, às vezes é aquele que a prefeitura dá. Interessante, tem umas coisas interessantes, né? O pessoal gosta de dizer que remédio é tudo igual. Eu já participei dessa. Eu não participo da discussão mais porque eu estou de saco cheio. Mas as pessoas tendem a dizer que remédio é tudo igual. E eu já cansei de ver pessoas que, quando usam remédio de prefeitura, tem que tomar dose dobrada ou triplicada para ter o efeito. E eu não estou falando de medicação psicotrópica. Eu estou falando de Novalgina ou paracetamol. Tá? Então, assim, quando você está falando do efeito de uma Novalgina ou de um. Quer dizer, até falei o nome do remédio, né? Mas, beleza. A Novalgina não Depois eu precisa edito. de. Não, a Novalgina não tem problema, não, porque ela e o Tilenol já são líder de mercado mesmo, não tem problema. Mas, assim, quando você pega drogas como a dipirona ou o paracetamol, qualquer pessoa leiga tem uma noção de qual é o efeito esperado de 500 miligramas, porque ela já usou, né? Então, se a pessoa usou a vida inteira, por exemplo, uma Novalgina de 500, aí de repente ela pega uma dipirona de 500 da prefeitura e ela não vê efeito, ela toma 2 comprimidos, não vê efeito, aí ela toma 3 e fala, foi o mesmo efeito, aí você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Aí você não precisa nem ser médico, não precisa ter nível superior. Fala, alguma coisa de errado tem. Por que uma com 500 dá um efeito e a outra tem que usar 1.500 para dar o mesmo efeito? Né? Então, geralmente, a amostra de opinião sobre a medicação da gravidez é do pessoal. A maioria do pessoal usou essas medicações, que são uma porcaria, se trataram num ambiente que é meio complicado, o tipo de investigação clínica que teve. Eu duvido que elas chegaram lá e ficou teve 1 hora de. Igual eu estou aqui num ambiente tranquilo, né? Tudo certinho, a pessoa chega em paz, eu fico aqui com ela mais de 1 hora conversando. Como é que ela vai encontrar isso lá onde está falando do ambiente onde tem a maioria das pessoas, né? A maioria das Certo. consumidoras do serviço de tratamento mental na época da gestação. Elas vão no SUS, né, cara? E no SUS a gente sabe que não é assim, tá? E é esse pessoal que forma a cultura popular em torno do tratamento do transtorno mental na gestação e no puerpério. Então, a construção dessa opinião é muito importante, porque ela se constrói nessa vivência. Agora, se você fizesse um recorte e pegasse as minhas gestantes, por exemplo, aqui, ou as minhas puérperas, você vai ver que ia ser uma opinião totalmente diferente. Mas por quê? Porque o cenário é muito. Não é porque eu sou melhor, é porque o cenário é diferente. Elas têm acesso a melhor medicação, elas têm acesso a tudo do bom e do melhor, então é um cenário diferente. E é importante você dizer isso para a gestante e para a mulher que está na fase puerperal, para ela entender que as realidades de tratamento são diferentes. A realidade de resultados são diferentes. São realidades diferentes. Por que é importante falar isso? Porque senão
essa que tem acesso à medicina de ponta, ela entra como se ela estivesse indo para aquela outra medicina. Ela vem aterrorizada, entendeu? E você tem que fazer todo esse trabalho psicológico para retirar da mente dela essa poluição. Tirar de dentro da cabeça dela toda essa sujeira que vem de tanta informação ruim, entendeu? Sim. Isso é muito importante. Mas vá lá, faz uma pergunta aí que eu vou respondendo. Eu estou falando muito porque eu sempre falo... Na minha consulta, quando eu vou falar desse assunto, na minha consulta eu falo muito porque esse trabalho é importantíssimo, que é para limpar a mente da pessoa. Certo, com toda certeza, precisa mesmo, né? Porque fica todo esse mito, né, de que, olha, eu vou fazer mal pro meu bebê, não pode, medicação, e realmente precisa fazer toda essa limpeza. Show, foi excelente toda essa explanação. Isso é muito importante, cara. Mas vá Show. lá. Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir, então. Pessoal, se você é gestante, se você é psicólogo, se você é um profissional da saúde, se você é uma puérpera e tem alguma pergunta para fazer agora para o Dr. Felipe a respeito aí, então, dos transtornos mentais nesse período, esse é o momento, né? Aproveitar agora esse momento. Já que você mencionou que na sua audiência tem psicólogo, psicóloga aí que acompanha o pessoal, é interessante fazer um trabalho, tá? Um trabalho educativo, até usando as mídias sociais, para o pessoal que está planejando, tá? Porque, assim, se você conseguir, através da psicoterapia ali mais intensiva, fazer a supressão do nível de ansiedade, fazer esse trabalho que eu fiz aqui de maneira incessante, tá? Isso é muito efetivo, isso é muito preventivo, porque informação é estímulo, né? Tem vários estímulos e a informação é um estímulo. Atualmente, o nível de informação que uma pessoa tem nesse momento, ó, a Érica perguntou aí, faço sim. Depois você vai só entrar lá no meu Insta e tem lá essas informações, tem lá o link lá do Instituto, você entra lá que eu faço sim. O que eu estava falando agora? Me distraí, fui responder. Eu estava falando dos estímulos, não foi? Da informação, né? Isso. Esses estímulos da informação, hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de informação e isso gera ansiedade, porque a pessoa não sabe qual informação ouvir, ela não filtra, ela tem até boas intenções, mas ela não tem o aparato. Por exemplo, eu não tenho um aparato técnico para filtrar as informações em todas as áreas do conhecimento. Eu não tenho. Então é interessante você ter especialistas que são especialistas naquela área ali para ajudar a pessoa, para iluminar um pouco ela nesse campo de escuridão e trevas, para ela poder ir pegando as maiores. Porque, por exemplo, esse bate-papo que eu estou tendo aqui, para mim, isso é parte do meu dia a dia, mas nem sempre foi. Nem sempre foi. Então, quando você leva isso daí para a pessoa, muitas vezes só uma conversa dessa já faz muita diferença, porque faz uma limpeza, ajuda ela a se centrar na realidade, ajuda a espantar da cabeça dela, da mente dela, do coração dela, esses fantasmas, né, que aumentam o medo, que aterrorizam ela, elimina a culpa. Isso em relação eu só estou falando da questão do remédio. Olha quanta coisa em torno só do ato de ingerir um comprimido. Olha quanta coisa emocional em torno do ato de pegar um comprimido e engolir. Simples. Se você pegasse uma pessoa que trabalha lá na roça, analfabeta, e desse o comprimido, olha quantas emoções ruins essa pessoa ia estar livre. Lá não pega celular, se bem que hoje em dia pega, mas se fosse antigamente, se fosse há 20 anos atrás que não pegava, essa pessoa ia estar livre de muito sentimento ruim, né? Pelo ato de tomar um comprimido. Então é aquela coisa, às vezes a ignorância é uma bênção mesmo, quando o assunto é alimentar sentimentos negativos, né? Pô, Érica, obrigado. Fico feliz aí de estar podendo ajudar você aí e te acalmar e te orientar, tá bom? Muito importante isso aí, Raíssa. É importante demais. Vocês aí, ó, que tem Insta,
tal. É importante vocês falarem com as pessoas. Infelizmente, o pré-natal psicológico ainda não é acessível, não. Seria até interessante. Ô, Crisia, mas eu vou te dizer um negócio, tá? Mesmo com o público classe A, o pessoal não leva a sério. A verdade é essa. Não fazem, cara. Não fazem. Não faz, porque isso é cultural. Não faz. Eu digo direto, a pessoa, ela... Agora, na época do coronavírus, eu brinco. O pessoal fala assim, seu consultório vai lotar, né? Aí eu sempre digo, eu falo, ó, primeiro vai lotar o bar e o supermercado. Quando acabar todo o estoque de álcool, aí o pessoal vai vir aqui. Por quê? Porque culturalmente a pessoa ela deixa por último É outros verdade. recursos. É cultural, então não adianta você brigar com isso, né? Você vê, por exemplo, na crise de 2015, 2016, 2017, isso era dito e certo. Todo mundo chegava aqui com 10, 15 quilos a mais, já tinha passado pela fase da compulsão alimentar, já chega com insônia, já chega tendo estressado com o casamento, com os filhos, já tendo brigado com todo mundo, chega já com tá nas últimas. Por quê? Porque culturalmente a gente tem uma cultura onde o tratamento, curioso, né? Porque todas as nossas decisões vêm da mente, mas o tratamento da mente ela é deixada para último ponto. Ela é a coisa, Por último. é o que é mais deixado para último, é isso. A pessoa vai procurar todos os recursos do mundo É e, verdade. por último, quando a coisa está insuportável, aí ela aparece. Exceto quando ela tem algum conhecido, né? Teve algum conhecido e esse conhecido passou pela experiência ou conhece alguém que passou pela experiência, aí a pessoa fala, ó, não, vai, cara, vai porque resolve e tal. E aí a pessoa aparece sem ter chegado a esse ponto limite, né? Mas assim a regra é que as pessoas deixem por último mesmo esse trabalho aí de terapia pré-natal. Eu não acredito que isso aí nos próximos 20 anos vai mudar, não, porque é a cultura, né? Eu já penso diferente. Eu penso que o profissional, né, psicólogo, por exemplo, que faz o pré-natal psicológico, quanto mais ele se colocar, mais falar a respeito do assunto Ah, também, sim, mais pode começar. sim. Mas se ele ficar quietinho do jeito que ele tá, você tem toda a razão. A gente não vai mudar essa cultura, né? Exato. Eu Como se concordo. Não, partisse delas. Isso não parte delas. A gente tem mas que ter a isso nossa aí, parte de responsabilidade. isso aí que você falou, eu concordo plenamente. Porque é o seguinte, se você deixar, é igual quando você tem algum objeto andando no espaço, né? Se você não tiver uma força externa, ele segue aquela trajetória. Quando eu digo que nos Perfeito. próximos 20 anos vai continuar igual, é se não tiver uma força externa. Agora, por exemplo, se todas as pessoas começarem a falar disso e a alertar, e essa informação construtiva chegar no público-alvo dela, que são essas pessoas que Show. estão sofrendo, aí você muda, né? Porque você. É igual esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Se tinha uma gestante, por exemplo, que estava impressionada com alguma dessas informações que foram limpadas aqui, ela já mudou a percepção dela dos fatos, né? Mas por quê? Porque ela estava assistindo. E ela estava assistindo porque a Show. gente está falando, né? Que a gente Show. poderia não E, e, estar. e olha só, né? Você fez uma limpeza tão, né, de uma forma tão didática, boa, que as perguntas geralmente eram para ser agora, né? A respeito disso. Mas eu acho que você fez essa limpeza e aí essas gestantes nem estão mais preocupadas em perguntar, porque elas já compreenderam, Então, né? mas Não é o que eu sei, é estou uma falando. percepção minha a respeito Mas disso. aí é interessante que os psicólogos que estão presentes, que eles entendam que isso aí a pessoa só vai se tocar se eles falarem. Então, o que eu acho interessante da mídia social é isso. É porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, eu tenho só 500 seguidores. Eu falo, beleza, você tem 500. Mas se nesses 500 tiverem 3 grávidas e as 3 grávidas ouvirem o que você falou, você muda o mundo de 3. Porque elas abrem a cabeça delas e aí elas olham. E aí começa um efeito dominó, porque elas se tornam outras pessoas que vão falar aquela informação adiante, né? É o mesmo princípio da histeria coletiva
ruim, você tem para o lado bom sem ser a histeria coletiva, que é a transmissão da verdade, né? Quando você vai transmitindo essa informação construtiva, aí você realmente está modificando tão profundamente o mundo daquelas duas ou três que elas vão se sentir meio que na obrigação. E, na verdade, a pessoa não se sente só na obrigação, ela fica entusiasmada. Porque quando ela tem a vida dela transformada, ela fica tão feliz com aquilo ali que ela quer passar para as outras pessoas. Então, toda vez que ela encontrar alguém que está grávida, está pensando em engravidar, ela compartilha, né? Por exemplo, você pega uma pessoa que já fez o tratamento na gestação. Se ela encontra uma amiga dela que está angustiada, ela vai compartilhar, vai falar, e aí ela mesma vai fazer esse trabalho de limpeza. Entendeu? Uhum. É muito Perfeito. interessante. Agora, isso que você falou é verdade. É muito importante a mobilização das pessoas que trabalham na área. Principalmente o que eu acho aí interessante é a parte da terapia, porque é tanta questão emocional envolvida na. É como eu te dava um exemplo, né? Se o ato de tomar um remédio, só engolir o comprimido, tem tanta questão emocional, você imagina o resto, né? Uhum. Então, assim, pra, Sim. é o que eu falo, para medicar, eu digo sempre, o tratamento nessa fase, a parte psicoterapêutica, ela é imprescindível. Você tem que ter. E é interessante observar todos esses fantasmas. Porque se para tomar um comprimido é tanta coisa que precisa ser dirimida, tanta coisa que precisa ser desembaçada, tanta neblina que tem que sumir para poder ver claramente, que assim, Uhum. só isso já mostra. E quando você chega em outra situação, porque às vezes uma coisa soma a outra, né? Aí tem o medo de tomar um remédio. Aí tem a culpa porque não está trabalhando, ou não está conseguindo trabalhar, vai ter que sair do mercado de trabalho, ou porque. E é interessante os relatos, né? Eu ouço muito isso aqui, por exemplo, ó. Eu sabia que eu ia me afastar do trabalho, né? E eu sabia que eu ia depender nessa fase mais financeiramente. Eu sabia com o intelecto, né? Mas o sentimento é de culpa. O sentimento que vem é de culpa por estar atravessando essa fase, né? Então é mais ou menos como o caso do empresário, né? O empresário, ele chega e fala, então vamos dizer que o cara tem duas ou três franquias de um determinado restaurante lá. Ele monta a quarta franquia. Se ele é ansioso, ele me diz o seguinte, ele fala, cara, eu tenho tudo escrito no papelzinho, eu sabia que os primeiros 9, 8 meses ia ser assim. Eu sabia que ela só vai desafogar daqui lá para o nono, oitavo mês. Mas eu tô surtando, né? Eu tô surtando. Por quê? Ele tem intelectualmente todo o conhecimento ali, mas emocionalmente aquilo nele tem um outro impacto. Então é uma pessoa que tem que trabalhar emocionalmente isso. Aí é claro que se chegar a um certo ponto, você vai ter que entrar com a medicação. Só que é o que a gente está conversando. A pessoa vai deixar a psicoterapia como o último recurso. É o último Uhum. recurso. Eu sempre digo, antes do consultório vai vir o bar. Quando o assunto é a ansiedade, ou é o bar ou é o restaurante. Porque a pessoa ou bebe ou come, né? É o que geralmente vem antes do, do cuidado com a esfera emocional. É meio que a ordem Certo. natural. E eu vou te falar, mesmo com a pessoa esclarecida, porque eu vejo, como eu trabalho no mesmo bar, eu fico aqui no mesmo consultório todo dia, a semana inteira. Então, é meio como se eu fosse um médico do bairro, porque o Rio de Janeiro, ele é curioso, né? O Rio de Janeiro é uma cidade esticada, com muito morro no meio. Então, a Zona Oeste é como se ela fosse uma cidade do interior, uma cidade toda fechadinha ali. E eu trabalho aqui na Barra. Aí, o que que acontece? É como se eu fosse um médico do interior. O pessoal, tanto é que eu não jogo o prontuário fora nunca, eu deixo tudo guardado, tenho pilhas e pilhas. Por quê? Porque a pessoa, depois que a gente faz, às vezes, um tratamento, demora um pouquinho, aí, digamos, um quadro de ansiedade, né, que sempre tem uma recidiva aqui ou acolá, 3, 4 anos, aparece. Aí a pessoa volta. E aí, a pessoa ela só volta antes quando ela teve esse trabalho de ter feito um tratamento completo e ter esse esclarecimento, porque ela já fica ciente de que se ela vier antes não vai piorar como foi a primeira vez, né? Então é bem interessante. O tipo de parto que a mulher teve normal no tempo que viu a cesárea pode influenciar. Olha, vai depender muito mesmo é da mulher, como ela entende isso, né?
tem mulher que se sente culpada se tiver cesárea, né? Tem isso agora também. Já não bastava o que já tinha de culpa, agora ainda tem isso. Porque agora está na moda esse negócio de parto normal. Eu nem me meto nessa discussão, tá? Eu nem me meto se é melhor ou pior, não me meto. Porque para mim o que interessa é a dimensão psicológica, né? Mas agora tem mulheres que chegam aqui, às vezes, se sentindo mal porque vai ter que fazer cesárea, né? Tem essa agora, né? Que Certo, é queria verdade. Isso acaba mexendo aí, inclusive, com, né, o psicológico de muitas, o tipo de parto, com certeza. Só para certeza. finalizar, que a gente já está encerrando aqui o nosso horário da live, eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do tema feminino e a gente entra no masculino rapidamente. Se eu tiver condição, eu respondo. Faz aí. Show! A gente sabe que esse período de gestação e pós-parto, ele mexe muito, então, com o psicológico, com as emoções, não só de mulheres, como de homens também. Você tem recebido ou sabe de algo de homens que nesse período também acabam apresentando um uso maior de álcool, outras drogas, mais agressivos, um transtorno ou outro, quando a sua parceira está grávida ou acabou de ter bebê? E olha só, só fazendo um esclarecimento sobre a colocação, porque essa pessoa que está ouvindo pode entender errado, né? Quando isso acontece, não é por causa propriamente assim da gravidez, nem da mulher. Geralmente, quando acontece isso, tem a ver com algumas outras coisas. Por exemplo, a gravidez para o homem também, né? Falando do homem agora, né? A gravidez, ela traz, para alguns, ela traz um peso de uma responsabilidade, né? O peso, e isso pode desestruturar a pessoa. Então, se a pessoa ela não usava nada tal, de droga, de álcool, essas coisas, pode ser que ela possa apresentar não propriamente o uso de droga, mas alguma alteração do humor em função desse estresse, porque é uma emoção muito forte que vem. Agora, quando acontece de ser relacionado com a mulher, geralmente é reativo. Aí eu costumo dizer que às vezes é tipo aquela briga de casal que ocorre na TPM e que desaparece depois da TPM. Isso pode acontecer. Mas falando da psicologia, dos aspectos emocionais do homem, os quadros que ocorrem quando chega o filho, geralmente é porque isso desperta algum conflito emocional, como, por exemplo, a responsabilidade de custear a criança. Tanto é que você vai ver isso acontecer com maior intensidade no segundo filho do que no primeiro. Geralmente, Certo! o homem, quando chega o segundo filho, ele sente um impacto emocional porque pesa mais sobre ele a responsabilidade. Agora tem mais uma criança. E ele não pode, na cabeça dele, né, ele não pode falhar, ele tem que dar conta. E aquilo estressa ele, comprime ele, muda o jeito dele de reagir. Porque até ele digerir aquilo, ele tende a ficar sob uma condição de estresse interno. E às vezes é a mulher que não entende o cara. Porque o cara ele tá ali se cobrando, passando por aquele conflito, e aí ele começa a ficar estressado. Aí ele pode apresentar quadros clínicos mesmo, de irritabilidade, pode apresentar várias crises de ansiedade, é o mais comum. Né? Irritabilidade e crise de ansiedade nesse cenário chega a ser o mais comum. Geralmente também tem muita compulsão alimentar, aumentar o consumo de álcool, tentando anestesiar a angústia, é bem possível também. Né? Mas o conflito, geralmente, o mais comum tem esse. Tirando outros casos, que aí já são coisas mais relacionadas com a própria vida da pessoa. Mas esse é disparado, o mais frequente de todos, quando está falando assim do homem, do pai, disparado. E quando é do segundo filho, o do segundo filho é o mais comum, porque quando chega no terceiro, o cara já está calejado. E no primeiro não pega tanto assim. Agora, no segundo é interessante, cara, como pega. Mas no primeiro pega também, tá? Também pega. Mas dificilmente é no terceiro. Geralmente é no primeiro ou no segundo e mais intenso no segundo filho. Mais intenso no segundo filho para o homem, então. Aquele homem que já às vezes já estava passando por um tratamento aí, Não, psiquiátrico, e de repente. qualquer um. Porque aí a gente está falando de dinheiro, né? Certo. Adulto jovem, você falou no bolso dele, se ele é uma pessoa que se sustenta, ele ganha a grana dele, mexe demais, porque ele fala, cara, eu não posso falhar como pai. Não posso. Não pode faltar isso aqui dentro de casa. E aí isso mexe profundamente com ele. Então o segundo filho, quando vem,
Então vamos botar, se ele mora aqui no Rio e o filho dele custa 7 mil por mês, de repente vai para 14. E o cara fica desesperado. Aí depois ele digere, se supera, toca a vida dele, aí ele faz o que tinha que fazer. Mas isso mexe profundamente, sim. Mexe demais. Certo. Doutor Felipe, muito obrigado por essa live Eu que maravilhosa. Espero ter Foi ajudado excelente. Aí. Espero ter ajudado, colaborado de alguma maneira aí, tanto para as gestantes que estão vendo, quanto para os colegas aí médicos, para o pessoal da área de psicologia, de uma maneira geral, que essas informações sirvam para o bem, né? Que sejam construtivas. Com toda certeza. Então corre lá também, pessoal, conhecer as lives programadas aí no canal do Dr. Felipe. Muito obrigado. Então, mais uma vez, eu que agradeço e espero que a gente possa te receber novamente aqui com outro tema, que foi muito bom. O pessoal está super comentando aqui, que já está seguindo, que achou muito bom. Então é isso aí. Eu espero que eu possa contar com a sua presença novamente para um outro tema. Combinamos sim, tá bom? Perfeito. Um beijão, Rafaela. Fica com Deus aí. E obrigado a todos vocês pela atenção de vocês também. Continua seguindo aí. Perfeito, show! Valeu, Thay. Tchau. Tchau, tchau, até!